Tzadik é um termo hebraico que significa justo, righteous, mais justo do que tu. No judaísmo, tzadik é uma figura central que desempenha um papel importante na relação entre Deus e a humanidade. Em outras palavras, tzadik não é somente um adjetivo, ele é um papel a ser exercido por alguém à altura desse papel. O tzadik é um líder espiritual, é um exemplo a ser seguido pelos membros da comunidade. Um tzadik possui atributos e qualidades que o distinguem dos demais, por exemplo, sabedoria, humildade, generosidade e compaixão. Um tzadik vive uma vida ortodoxa, ou seja, de acordo com os ensinamentos da Torá. Sua vida é pautada pela prática da justiça e da retidão, servindo como um exemplo de conduta para os outros. Senhoras e senhores, este cara é Tiago o Justo, conhecido também como Jacob Tzadik. Disse que ele é irmão de Jesus, e no Evangelho de Tomé, Tiago é indicado por Jesus ele mesmo como sendo o sucessor do Salvador depois que ele se for. Se rimou, deve ser verdade. E é sobre a tradição de Tiago que nós vamos começar a falar a partir de agora. O livro secreto de Tiago é o nosso primeiro texto dessa tradição de Tiago o Justo, e ele trata de uma carta atribuída a Tiago, um dos líderes da Eclésia de Jerusalém, que foi escrita para alguns poucos privilegiados. O destinatário da carta não é conhecido. No corpo da carta nós encontramos esse apócrifo, que supostamente foi revelado por Jesus a Tiago e a Pedro numa aparição pós-ressurreição. Os estudiosos reforçam que o termo apócrifo, neste caso, deve ser entendido como uma escrita secreta. E são estes segredos que conferem poder a Tiago. Nós temos que ter em mente, pessoal, esse material que nós vamos estudar aqui é segredo. Ele não é um conhecimento aberto a todos, ele não é um convite para a salvação da humanidade. Tiago deixa isso muito claro no texto. Essas revelações devem ser mantidas em segredo, porque foram reveladas apenas a alguns escolhidos. Ouve só. Pediste-me que te enviasse um livro secreto, revelado a mim e a Pedro pelo Mestre. E eu não podia recusar, nem podia falar contigo. Por isso escrevi em hebraico e enviei a ti, e somente a ti. Mas como és ministro da salvação dos santos, faze o possível para não comunicar este livro a muitas pessoas, coisa que o Salvador não quis comunicar, nem mesmo a todos nós, seus 12 discípulos. No entanto, bem-aventurados serão aqueles que forem salvos pela fé deste discurso. Esta, pessoal, pode ser a grande diferença entre Tiago e o gnosticismo dos textos dos cadernos de Nag Hammadi. Os telestai da antiguidade, ou seja, os professores da antiguidade, eles não guardavam segredos com o intuito de salvar a humanidade. Ao contrário, eles educavam a humanidade para que ela não precisasse de salvação. O telos de um telestes é transmitir aquilo que ele ou ela sabe, ou seja, transmitir informações. O livro secreto de Tiago é uma bagunça literária. Lá você encontra uma carta, você encontra uma narrativa sobre uma aparição pós-ressurreição de Jesus, e você encontra diálogos, mesmo que bem modestos, Nesses diálogos, Tiago e Pedro falam muito ocasionalmente, é quase um monólogo, de Jesus. A carta abre com um texto que está bastante danificado, e nessa introdução Tiago se identifica, saúda o destinatário e dá instruções quanto ao segredo do material. Ele diz, abre aspas, faze o possível para não comunicar este livro a muitas pessoas, coisa que o Salvador não quis comunicar nem mesmo a todos nós, os 12 discípulos. O apócrifo, ou a escrita secreta, ela começa logo depois dessa introdução da carta.
com a narrativa da aparição pós-ressurreição de Jesus e os ensinamentos secretos. Pedro e Tiago fazem perguntas e comentários ocasionais, e então o texto termina com a versão de Pedro e Tiago da ascensão final de Jesus. Ainda na parte final, o texto apresenta algo que pode ser lido como uma exortação ao martírio, que é um traço comum entre a tradição de Tiago e a carta de Pedro a Filipe. O corpo do documento é uma coletânea de discursos morais, dizem os especialistas, ou seja, Jesus exorta, encoraja e ameaça num jogo de morde e assopra, que é típico, né, dos textos onde aparece a figura de Jesus. O texto não tem uma estrutura lógica rígida e nem apresenta um caráter didático, mas ele tem uma progressão de pensamento que é um pouquinho diferente dos ditos do Evangelho de Tomé, por exemplo, e da bagunça fragmentada da sapiência do Evangelho de Filipe. A variedade de gêneros literários sugere que o livro secreto de Tiago pode ter sido parte de algum apocalipse um pouco mais longo, que foi retirado do contexto e inserido aqui nesse texto. A discrepância, por exemplo, entre a predição de Jesus sobre a sua ascensão e a descrição de Tiago e Pedro desse mesmo evento da ascensão, pode ser um indício dessa colagem de um texto no outro, né? Primeiro, Jesus fala o seguinte: Estas são as coisas que vos contarei por enquanto. Agora vou ascender ao lugar de onde vim. Mas observai a glória que me espera, e tendo aberto o vosso coração, escutai os cânticos que me esperam no céu. Hoje tenho de tomar o meu lugar à direita do Pai. Agora, Pedro e Tiago dão uma versão diferente para esse mesmo evento. Ouve só. Depois de ter dito essas palavras, retirou-se. Eu e o Pedro ajoelhamo-nos, demos graças e elevamos o nosso coração ao céu. Ouvimos com os nossos ouvidos e vimos com os nossos olhos o ruído de guerras, o toque de trombetas e um grande tumulto. Jesus diz para abrir o coração e escutar os cânticos do céu, pois ele iria tomar o lugar dele à direita do Pai. É uma passagem muito bonita. Tiago e Pedro, por sua vez, ouvem com os ouvidos e veem com os olhos o ruído de guerras, o toque de trombetas e grande tumulto. No que se refere à autoridade, a raridade do material e a escassez de informações faz com que essa autoridade de Tiago seja mais uma questão de partidarismo do autor do que uma questão histórica. Quem conta um conto aumenta um ponto, já dizia minha avó, né? A mesma questão aparece no Evangelho de Filipe, ou seja, o autor é que dá a Filipe a sua autoridade. No Evangelho de Tomé, é o autor do Evangelho que confere a Tomé a autoridade, né? Apesar de Jesus explicitamente indicar Tiago como seu sucessor, né? No livro de Tomé, a autoridade de Tomé é conferida por um certo Mataias, que é o cara que escreve o livro. No livro secreto de João, a autoridade é conferida a João, que é a única testemunha da aparição do Mestre. Mas foi João que escreveu esse texto ou foi alguém que escreveu o texto em nome de João? Na carta de Pedro a Filipe, a autoridade é dada pelo autor desse texto, né? É reconhecido que Pedro escreveu a sua própria carta, que está lá no Novo Testamento, e os Atos dos Apóstolos também conferem essa autoridade a Pedro. A tese é que o autor dos textos é que confere o poder a esses discípulos que levam o nome dos textos. Brown postula um redator que se preocupou em melhorar a posição de Tiago, corrigir certas características do relato da subida e alterar a atitude do leitor em relação ao apócrifo como um todo. Segundo este ponto de vista, o mesmo redator pode ter sido responsável por inserções aqui e ali no apócrifo, que dão especial ênfase à importância de Tiago. Os estudiosos acham pouco provável que o autor deste livro secreto tenha pensado em inserir um outro texto nessa narrativa para deixá-la mais rica. Mas não seria impossível imaginar tal situação, né? A carta de Pedro a Filipe parece ter sido alguma coisa desse tipo, mas jamais saberemos. A hipótese de Brown postula que o responsável pelo livro secreto de Tiago
teve a intenção de elevar a posição de Tiago, corrigir a narrativa do relato da ascensão de Jesus, conferir autoridade ao alegar que Tiago escreveu o texto em hebraico e legitimar os ensinamentos revelados, que não eram para qualquer um, mas para um grupo restrito. E aí nós temos o fator essênio, né? Conforme já discutimos na aula 2 desta série, o perfil de Tiago Justo, ou Jacob Tzadik, se encaixa no personagem do mestre da retidão da seita do Mar Morto, e é totalmente compatível com essa atitude de preservar os ensinamentos revelados pelo mestre. Os escritos secretos, reforçamos, não era para qualquer um, o movimento não era católico universal. O material deveria ser revelado apenas a um grupo restrito de iniciados. As inserções, se houveram, tiveram a intenção, o telos, o objetivo de conferir poder a Tiago Justo como líder da Eclésia de Jerusalém em função dos segredos que a ele foram revelados por Jesus, o suposto mestre do conhecimento dos essênios. Mas Tiago, o ultra-radical Tzadik, perde espaço para a imagem de Pedro, e Pedro é o líder da igreja até hoje, né? O Pedro tem uma imagem muito mais maleável do que a imagem radical do essênio Tiago. O mito de Sofia aqui ele não é explícito, o que predomina nesse texto é essa atitude zelota de Tiago, né? No entanto, Tiago fala das relações com as autoridades deste mundo, os árcons. E o tema dos árcons também aparece no primeiro Apocalipse de Tiago, que nós vamos estudar na sequência. Os especialistas apontam para algumas passagens que, abre aspas, podem muito bem ter tido origem no mundo de pensamento estranho ao do resto do documento. E essa pergunta persiste. Isso aqui é um gnosticismo infiltrado pelo cristianismo ou é um cristianismo gnóstico? Um exemplo disso é uma diferença brutal entre uma elaboração sobre tornar-se pleno, que vem em seguida de uma exortação ao martírio. É um indício de uma inserção posterior. Ouve só. Por isso vos tenho dito, tornai-vos plenos para que não vos estejais em falta. Aqueles que estão em falta não serão salvos. Estar pleno é bom, e o estar em falta é mau. Não sabeis que ainda não fostes maltratados, acusados injustamente, encerrados na prisão, condenados ilegalmente, crucificados sem razão, ou sepultados na areia como eu fui pelo maligno? Atreves-te a poupar a carne, tu para quem o espírito é um muro que te rodeia? Se considerardes quanto tempo o mundo existiu antes de vós, e quanto tempo existirá depois de vós, vereis que a vossa vida é apenas um dia, e os vossos sofrimentos apenas uma hora. Nós não sabemos se este Jesus é realmente o mestre do conhecimento dos essênios do Mar Morto, cujo líder seria Jacob Tzadik, o mestre da retidão. Mas a analogia que lemos entre os destinatários dos segredos do mestre e os estrangeiros, os outros, né, o gentil, é uma forte indicação de que este texto não é gnóstico, mas essênio. Ouve só. Jesus declara: ai de vós que não tendes advogado, ai de vós que tendes necessidade de graça, os que não são da seita. Bem-aventurados aqueles que se manifestaram e adquiriram a graça para si, o pessoal da seita. Então o mestre do conhecimento diz que os iniciados são como proscritos e fugitivos, porque eles serão capturados. Abre aspas. Ou talvez penses que o Pai é apaixonado pela humanidade, ou que é conquistado pelas orações, ou que é gracioso com uns por causa de outros, ou que tolera quem os procura. Jesus afirma que Deus conhece a relação entre o desejo e as necessidades da carne e declara firmemente, ouve só. O corpo não peca sem a alma, tal como a alma não se salva sem o espírito. Mas se a alma é salva do mal, e o espírito também é salvo,
O corpo torna-se sem pecado. O espírito anima a alma, mas o corpo a mata. A alma mata-se a si própria. Jesus diz que Deus, abre aspas, não perdoará o pecado da alma, nem a culpa da carne, pois nenhum dos que vestirem a carne se salvará. Pensais que muitos encontrarão o reino dos céus? Jesus não poderia ser mais claro. Poucos se salvarão. Quem quiser atingir a salvação tem que ter a retidão sobre-humana do líder dos zelotas, Jacob Tzadik, Tiago Justo, irmão de Jesus, o chefe da Eclésia de Jerusalém. Para ser digno dos conhecimentos secretos do mestre do conhecimento, é preciso ser tão zeloso quanto Tiago, porque até ele corre o risco de não ser salvo. Ouve só. Por isso vos digo, sede sóbrios, não vos deixeis enganar. E muitas vezes vos tenho dito a todos juntos, e também só a ti, Tiago, salva-te. Mandei-te que me seguisses, e ensinei-te a falar perante os árcons. As admoestações no estilo morde e assopra são comum aqui. Abre aspas. Bem-aventurados são aqueles que me conheceram. Ai daqueles que ouviram e não acreditaram. Bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram. Isso lembra aquela passagem em João, onde Jesus diz a Tomé, o incrédulo: Porque me viste e acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ai daqueles por quem fui enviado a este enviado. Este enviado é Tiago. Bem-aventurados aqueles que vão para o Pai. Mais uma vez vos advirto, vós que existis. Sede como os que não existem, para que possais habitar com os que não existem. Jesus chama a atenção do iniciado dizendo, abre aspas, não deixes que o reino dos céus se torne um deserto para ti. Não vos orgulheis por causa da luz que ilumina. Pelo contrário, sede para vós mesmos como eu sou para vós. Por amor a vós, sujeitei-me a uma maldição para que pudesseis ser salvos. E o morde e assopra segue cada vez mais, até que Pedro reclama. Pô, mestre, qual é, velho? Pega leve. Abre aspas. Às vezes, tu nos incitas a ir para o reino dos céus, mas outras vezes nos afastas, mestre. Às vezes encoraja-nos para a fé, às vezes promete-nos a vida, mas outras vezes afasta-nos do reino dos céus. Jesus responde então que ele mesmo deu amostras de fé e critica Tiago por não tê-lo reconhecido, provavelmente se referindo ao tempo em que ele estava vivo. Morde e assopra. Ele os parabeniza por estarem alegres e exultantes com as promessas da vida, depois os repreende por estarem chateados por ouvirem as verdades sobre o reino. Ou seja, quando a coisa é boa, tudo bem. Quando a coisa é ruim, vocês não gostam, né? Jesus diz que aqueles que receberam a vida e acreditaram no reino, jamais deles sairão, nem mesmo se o Pai quiser bani-lo. Ou seja, vale muito a pena ser salvo, né? Mas precisa ser ultrazelota, é preciso manifestar a retidão absoluta. Em suma, é viver uma vida sobre-humana numa espécie de Big Brother da Judéia, um jogo desumano onde o senhor e a senhora com certeza vai perder. Jesus então profere suas últimas palavras e anuncia a sua ascensão. Hoje tenho que tomar o meu lugar à direita do Pai. Então o mestre é levado por carruagens de espírito conforme os relatos de Elias e Enoque. Tiago e Pedro relatam visões apocalípticas, como já dissemos, né? O ruído das guerras, as trombetas e o grande tumulto. E por hoje, pessoal, é só. Nós vamos voltar no próximo episódio para falar um pouco desse texto sob uma ótica sofiânica. Em tempo, pessoal, esse material aqui da tradição de Tiago se encontra no volume 3 das Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura. Aqui nós falamos, né, desses 3 textos de Tiago e depois encerramos com o Evangelho de Maria Madalena, a companheira do Senhor. Essa série de livros está disponível na plataforma Wiclap, aqui em cima. O link está aqui embaixo. E não podemos deixar de mencionar
Not in His Image, que está exclusivamente na plataforma Amazon e na plataforma Estante Virtual. Um grande abraço, até mais.